Ao navegar no Reddit, que talvez seja o fórum online mais utilizado atualmente, você consegue encontrar postagens e discussões sobre assuntos do qual te interessam. Porém, o que difere o Reddit de outras plataformas digitais é que ele é mais focado em contar relatos de pessoas que passaram por alguma experiência em comum. Fala galera, aqui é o Drake, e nesse novo quadro do canal eu vou mostrar histórias intrigantes, com finais no mínimo surpreendentes que eu encontrei enquanto navegava pelo Reddit. Contratar um assassino para finalizar uma pessoa parece até algo saído diretamente de um filme. No entanto, esse tipo de coisa também acontece na vida real, e com mais frequência do que vocês poderiam imaginar. Como por exemplo, essa notícia que diz que um executor estava oferecendo seus serviços através do Facebook, cobrando R$3.500, fora o custo com a hospedagem e a passagem aérea se precisasse finalizar uma pessoa que morasse em outro estado. Mas apesar de ser algo absurdo, esses serviços de execução sempre aconteceram na nossa sociedade. Porém, eu garanto que você nunca ouviu falar de uma pessoa que contratou um assassino de aluguel para tentar eliminar ela mesma, porque achou que a sua vida estava muito entediante e precisava de algo para dar um pouco mais de emoção. O relato foi escrito há 11 anos atrás, ou seja, em 2014, e começa da seguinte forma. Então, eu estou em algum Starbucks aleatório localizado no centro de Las Vegas, digitando esse texto por razões que estão além de mim. Acho que se eu morrer, quero que pelo menos alguém saiba o que aconteceu comigo. Você provavelmente está tendo a impressão de que eu estou com medo pela minha vida, mas você está completamente errado, porque na verdade eu estou me divertindo mais do que nunca. Esse é de longe o melhor jogo que eu já joguei. Agora chega de enrolação. Eu vou te explicar porque eu contratei um assassino de aluguel para caçar a mim mesmo. Há 4 semanas atrás, eu estava sentado no meu escritório, me sentindo mais entediado do que nunca, olhando fixamente para a tela do meu computador, contando cada pixel branco que aparecia naquela maldita tela. Mas de repente, eu começo a pensar comigo mesmo, como que eu pude acabar assim? Minha vida se resume a ficar sentado o dia inteiro nessa pequena sala, 8 horas por dia e 6 vezes por semana, comendo e dormindo. E com certeza o meu sonho de infância não consistia em passar o resto da minha vida arquivando documentos para uma corporação sugadora de almas. Quer dizer, eu ganho um ótimo salário, mas o lado negativo nisso tudo é que eu não me sinto mais como um humano. É como se eu estivesse apenas cumprindo as obrigações que o meu chefe me manda fazer. Eu não tenho filhos, namorada e nem mesmo uma família, porque eu não me dou bem com eles. Então, em resumo, eu estou completamente sozinho. Eu preciso urgentemente de alguma aventura na vida novamente, alguma emoção. Qualquer coisa é melhor do que eu estou fazendo agora. E bom, eu duvido que você ficou tão entediado assim na vida que nem esse cara. E como acabamos de acompanhar na primeira parte desse relato, a pessoa que está nos contando o motivo de ter pago um assassino de aluguel para caçá-la é um homem que está cansado e entediado daquela vida comum de um trabalhador, de ter que trabalhar 6 vezes por semana, ficando o dia inteiro preso dentro de uma empresa e exercendo uma função chata e repetitiva. E mesmo ganhando um salário acima da média, ainda assim esse homem não está feliz, justamente porque dinheiro não é algo que parece trazer felicidade para ele. É aquele ditado, né galera, quando a vida tá muito tranquila, a gente precisa achar alguma emoção. E além do mais, ele também parece ser alguém pouco sociável, ou que decidiu se afastar das outras pessoas por vontade própria, pois não tem namorada, filhos e nem contato com a sua família. Mas agora vamos continuar lendo o relato dele para descobrir o que aconteceu depois. Após chegar em casa, depois de passar o dia todo no trabalho, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para tornar a vida um pouco mais divertida. E inicialmente eu pensei em tirar férias, me mudar para uma nova cidade, ou até mesmo comprar um carro novo. Porém, nenhuma dessas ideias conseguiu me trazer empolgação. Eu precisava de algo realmente louco para me trazer motivação e animação. Eu queria jogar uma bomba na minha vida anterior e começar tudo de novo. E então, no começo, eu tive a ideia de navegar pela Deep Web, olhando todas as coisas ilegais e criminosas que essa camada da internet tem a oferecer. E aí eu vi um anúncio que me chamou bastante atenção e que dizia o seguinte: tem um problema na sua vida? Contrate um dos nossos faxineiros para cuidar disso. E naquele momento eu fiquei bastante interessado por aquele anúncio, porque eu tinha um problema que precisava ser resolvido. Eu verifiquei o site deles e era um site para contratar um assassino de aluguel. Então um pensamento surgiu na minha cabeça: e se eu contratasse um assassino de aluguel para mim mesmo? Seria como um jogo de gato e rato, e a punição por ser pego seria a minha própria morte. Eu estava curioso para ver quais eram as regras que eles seguiam e até onde iriam para eliminar um alvo. E aí, para tentar descobrir isso, eu enviei um e-mail dizendo que tinha um problema do qual queria me livrar, e 3 horas após isso, recebi uma resposta que contava todos os detalhes do negócio, bem como a faixa de preços que me custaria. Mas apesar disso, eu não respondi imediatamente, porque precisava de um tempo para pensar no que estaria me metendo. No entanto, quanto mais pensava sobre isso, mais animado eu ficava. Esse era o jogo de aventura definitivo, como um videogame da vida real. Eu teria alguém que passaria noite e dia me caçando, só que eu também tentaria eliminá-lo, e a primeira pessoa a encontrar o outro venceria esse jogo. Já no dia seguinte,
noite, eu fui trabalhar com o objetivo de ser demitido, e iria fazer as coisas que eu sempre quis para conseguir essa demissão. Primeiro, eu disse pro meu chefe que ele podia tomar naquele lugar. Além do mais, eu fiz questão de destruir todos os formulários e documentos que tinham no escritório, só para dificultar a vida dos babacas com quem eu trabalhava. Mas após finalmente ter saído desse emprego que eu tanto odiava, comecei a fazer os preparativos para esperar o assassino de aluguel, que em breve viria atrás de mim para me caçar. Então eu fui até uma loja de armas e comprei alguns brinquedinhos, como uma Glock 9mm, uma submetralhadora P90, além de um rifle de precisão de longo alcance, que é uma Barrett calibre 50. E após isso, eu também passei por uma pequena loja de espionagem que tinha na minha cidade, e peguei alguns itens, como câmeras, sensores de movimento e um modificador de voz para usar no telefone. Já quando eu havia voltado para casa, retirei $30 mil da minha poupança e usei para comprar um valor equivalente em bitcoins. E dessa forma, eu poderia pagar pelo serviço de assassino de aluguel sem ser rastreado pelas autoridades. E eu não sei vocês, mas esse relato aí do cara tá ficando cada vez melhor e mais interessante de se acompanhar. Eu tô até achando que o MrBeast se baseou nisso aí pra criar aquele vídeo que ele foge de um assassino, porque esse cara aqui realmente quer ir para uma guerra, para ter a sensação de como é arriscar a sua vida em um combate real com armas, uma sensação que nenhum videogame ou simulador seria capaz de replicar. Ele também aparenta ser bem inteligente, tendo conhecimento de que criptomoedas são uma ótima forma de conseguir realizar transações sem ser rastreado pelo governo, ou por qualquer pessoa que esteja atrás de você. Ou talvez, esse era só um requisito do site para fazer o pagamento, né? Fora que ele está montando um arsenal de nível militar, comprando inclusive uma arma restrita, a Barrett .50. Mas será que ele conseguirá enfrentar o assassino de igual para igual? Até porque o assassino deve ter bem mais experiência com o manuseio de armas, enquanto que ele é apenas um cara com muito dinheiro para gastar. Mas a única forma de descobrir isso é continuar lendo o relato. Mas agora, com todos os preparativos prontos, eu respondi o e-mail dizendo que queria contratar o melhor assassino de aluguel que eles tinham disponível, mesmo que custasse um valor maior. Só que antes de eu finalmente enviar o pagamento, apareceu uma mensagem de que não teria mais como voltar atrás. E a mensagem dizia o seguinte: um rápido aviso pra você. Uma vez que o pagamento for enviado e confirmado, não há como voltar atrás. O trabalho será concluído e não há nada que possa ser feito para impedi-lo. E bom, a primeira postagem no Reddit acaba com esse final em aberto, com o usuário contando que teve que parar de escrever porque estava dentro de uma Starbucks, e não na sua própria casa. Mas felizmente, alguns dias depois, ele publicou a segunda parte do relato. E inclusive, respondeu a algumas pessoas que tinham comentado que a história era falsa, por ele ter conseguido comprar uma arma restrita tão facilmente, pois geralmente precisa de muita documentação para consegui-la. E a segunda parte do relato se inicia da seguinte forma: preciso esclarecer algumas coisas com vocês antes de continuar contando a minha história. Primeiramente, muitos de vocês têm duvidado do fato de eu ter conseguido comprar um rifle de precisão de calibre 50, sem antes ter que esperar a documentação ser aprovada. E a razão pela qual eu pude comprar uma arma restrita tão facilmente é porque o estado em que eu moro é muito tolerante no que se diz a respeito às políticas de liberação das armas. Além do mais, o dono da loja era meu vizinho, e então ele sabia que eu queria uma .50 há muito tempo, pois eu tenho interesse em tiros de longo alcance. E a única coisa que eu tive que fazer para conseguir comprar o rifle de precisão foi apresentar um documento da polícia que comprovava que eu não tinha antecedentes criminais. Mas após receber a confirmação do pagamento e de que um assassino seria enviado, eu comecei a planejar a minha saída do apartamento em que eu costumava morar, já que obviamente não poderia mais ficar lá dentro, pois senão o assassino me encontraria com a maior facilidade do mundo. E por isso, coloquei as minhas roupas, escova de dentes, vários itens pessoais, aparelhos eletrônicos e também as armas dentro de algumas malas que eu levaria comigo nessa viagem. Porém, depois de abandonar meu apartamento, eu fui até a casa de um amigo, porque sabia que ele estava vendendo um carro que estava registrado em seu nome, e se eu comprasse o carro do amigo, ao invés de usar o meu, seria mais difícil para o assassino me rastrear. Mas acabou que além de ter comprado o carro dele, eu combinei de dar $2 mil por mês para que meu amigo escondesse o meu carro no terreno dele, já que dessa forma eu poderia pegá-lo de volta quando acabasse com o assassino de aluguel. E nos próximos trechos da postagem, o cara explica que achou uma forma de não ser rastreado pelo assassino, graças a uma dica que ele viu uma certa vez em uma série de televisão. E isso tá ficando interessante porque o cara está tomando vários cuidados. E geralmente os assassinos de aluguel estão acostumados a eliminar as vítimas que se encontram desprevenidas e completamente despreparadas. E como o cara está esperando o assassino, ele tem uma grande vantagem logística. Mas após sair dirigindo com o carro do meu amigo, eu fui até um Walmart e comprei um smartphone pré-pago. E fiz questão de desmontar o meu celular antigo, removendo a bateria e o chip, para que não pudesse ser rastreado via GPS. E também comprei um detector para me alertar no caso de alguém colocar um rastreador magnético embaixo do meu novo carro, tipo aquele rastreador que o Walter e o Hank colocaram no veículo do Gus Fring, na série Breaking Bad, para segui-lo e ver todos os locais em que ele passou. Já nos próximos trechos, eu vou dar uma resumida pra gente adiantar a história, e basicamente ele contou que deixou o carro estacionado perto do seu apartamento, mas optou por dormir dentro do veículo, além de ter comprado um lanche em um fast food porque ele estava sem comer há várias horas. E o cara ficou o tempo inteiro dentro do carro, usando um binóculo para dar uma olhada nos arredores, e ver se o assassino iria tentar entrar dentro do seu apartamento. Até que algumas horas depois, esperando dentro do veículo, o criminoso finalmente apareceu.
Eu pude ver através do meu binóculo que as luzes se apagaram e um homem saiu do meu apartamento. Ele era um cara bem grande, mais ou menos da minha altura, tendo por volta de 1,83. Só que ao contrário de mim, esse cara era muito musculoso e com certeza me daria uma surra em um combate corpo a corpo. Então eu sabia que não poderia me aproximar dele de jeito nenhum. Além do mais, esse cara estava muito bem vestido, usando um terno e sapato social. Porém, mesmo com essa situação tensa e assustadora, eu estava com um sorriso no rosto, me sentindo mais vivo do que nunca. E aí, depois de sair do meu apartamento, o assassino jogou um bilhete no chão antes de entrar no carro e ir embora. Esse bilhete continha uma frase que eu mesmo havia escrito, para zoar com a cara dele. E é claro que eu fiz questão de anotar a placa do seu veículo. Já no trecho seguinte, o cara diz que visitou um outro amigo seu que trabalhava em uma dessas agências fiscalizadoras de trânsito e pediu para que ele rastreasse a placa do veículo do assassino. Só que inicialmente o seu amigo não quis ajudá-lo, porque poderia perder o emprego se rastreasse uma placa sem ter uma justificativa policial. Porém, após o cara oferecer 200 doletas de suborno, esse amigo aceitou ajudá-lo e entregou uma folha impressa contendo várias informações do assassino de aluguel. E agora, estando dentro do meu carro e com o papel nas mãos, comecei a ler as informações e descobri o nome e a idade do assassino, mas obviamente eu não vou divulgar o nome completo dele, então vamos chamá-lo apenas de Mike. Ele tinha 35 anos de idade e morava no estado do Arizona. Já o seu carro era um Chrysler modelo 300, na cor preta. Passando agora para a terceira postagem, que dá continuidade ao relato, o cara monta todo um plano complexo para tentar atrair o assassino para uma armadilha. Só que após alguns acontecimentos inesperados, ele percebe que o assassino é mais inteligente do que esperava, e quase acaba sendo finalizado por subestimar o criminoso. Eu havia acabado de voltar para a área do meu apartamento e tinha visto o Mike estacionado na mesma rua de antes. Só que nessa altura, eu já estava cansado de vê-lo parado lá, tentando me encontrar. Então, eu optei por fazer algo diferente dessa vez, para testar as habilidades do assassino. E para isso, eu fui a um hotel que ficava perto do meu apartamento. Entrei lá e me deparei com um homem mais velho e simpático que estava na recepção. Fui até o homem e perguntei se podia reservar um quarto. Ele respondeu que sim, e eu fiz o pagamento da diária com um cartão de crédito. Mas para dar início ao plano de emboscada, eu entreguei um envelope ao mesmo senhor que estava me atendendo na recepção, e disse que se ele visse um homem alto, forte, usando terno, deveria entregar um envelope a ele. Porém, o senhor ficou um pouco desconfiado das minhas intenções, pensando que poderia ter droga escondida dentro do envelope. Então eu tive que suborná-lo com 100 dólares para que ele fizesse o que eu havia pedido. Já depois disso, eu repeti esse mesmo procedimento mais 2 vezes, só que em hotéis diferentes que ficavam na mesma região. E além disso, eu usei um método diferente de pagamento para alugar os quartos, porque eu queria descobrir se o assassino estava monitorando meu cartão de crédito, de débito ou a conta bancária. E se você está se perguntando o que tinha dentro dos envelopes, eram basicamente pedaços de papel com algumas frases para zoar o Mike. E eu não sei se deixar um assassino de aluguel puto é a melhor escolha, né? Porque aí, além de querer te matar pela grana, ele vai querer te matar pela raiva. Então, após subir para o meu quarto alugado e tomar um banho, porque eu realmente estava precisando, eu pude notar através das câmeras escondidas que havia comprado anteriormente na loja de espionagem e espalhado elas pelo hotel, que o Mike se encontrava no estacionamento dentro do veículo dele. E aí eu pensei comigo mesmo que poderia tentar colocar um rastreador embaixo do carro do Mike. Porém, essa era uma ideia bastante arriscada, já que se o Mike me visse lá, começaria a atirar no mesmo momento, e aí seria o meu fim. Só que para minha sorte, haviam 2 adolescentes e várias crianças andando de bicicleta e brincando no estacionamento do hotel. Então eu tive a grande ideia de oferecer dinheiro para que essas crianças fossem até o carro do Mike e colocassem um rastreador embaixo do veículo. Mas depois de sair do quarto e ir até as crianças para conversar com elas, eu tirei o rastreador do bolso e perguntei se elas queriam ganhar dinheiro rápido e de uma forma fácil. E expliquei que tudo que precisariam fazer era esperar o homem alto e forte sair do carro e esconder o rastreador embaixo do para-choque sem que ele visse. E eu acabei dando 100 dólares para que as crianças realizassem esse favor para mim, e fiz questão de ameaçá-las, dizendo que se elas fugissem com o dinheiro que dei, eu conseguiria encontrá-las e mataria suas famílias por conta disso. Só que obviamente eu estava blefando, porém as crianças não tinham discernimento para perceber isso. Até que alguns minutos depois, o Mike saiu do carro e as crianças conseguiram colocar o rastreador embaixo do para-choque. Então ele entrou no hotel e recebeu um envelope do senhor que cuidava da recepção. E após ler a frase debochada que eu havia escrito no papel, o Mike amassou a folha e demonstrou estar bastante zangado. Já nos próximos dias, eu esperei a poeira baixar um pouco para que o Mike não desconfiasse de nada, e usando a localização do rastreador que estava no carro dele, eu pude segui-lo até um restaurante mexicano, achando que havia conseguido pegá-lo desprevenido. Mas eu não poderia estar mais errado, pois ao chegar no local, entrando no restaurante procurando pelo Mike, logo percebi que havia cometido um erro terrível e caído em uma emboscada, porque em cima de uma das mesas, eu encontrei um rastreador junto com um bilhete que o Mike escreveu para me zoar, e antes que eu pudesse reagir, alguns tiros acertaram a parede que estava atrás
atrás de mim. E por muito pouco, os disparos não pegaram em mim, e por isso eu tive que sair correndo para fora do restaurante. E aí, quando o Mike me perseguiu até um beco, eu tentei revidar os disparos, mas infelizmente acabei errando porque eu estava muito nervoso e desesperado. Afinal, eu nunca havia enfrentado uma situação de vida ou morte, com alguém tentando me finalizar. Só que após conseguir chegar até o meu carro e dar partida, o Mike entrou no veículo dele e começou a me perseguir pela estrada. Porém, o sinal se fechou no mesmo momento em que ele iria passar, e graças a isso eu tive o tempo necessário para fugir do local. E agora, tendo retornado para um outro hotel diferente do anterior, eu me dei conta de que o Mike era bem mais inteligente do que eu imaginava, e que cometia um grande erro ao subestimá-lo, o que quase custou a minha vida. Então, como acabamos de acompanhar na parte 3 do relato, o cara quase acabou sendo eliminado pelo assassino que ele mesmo contratou. Tudo isso porque a vida dele estava monótona e entediante. Mas agora na parte 4 do relato, as coisas vão ficar mais interessantes, com o Mike chegando cada vez mais perto de conseguir cumprir o seu objetivo. Ao acordar no dia seguinte, eu disse pra mim mesmo que precisava ser mais cauteloso, e por isso fui até o Walmart para comprar itens que usaria para fabricar um silenciador caseiro, para colocar nas minhas armas e assim abafar o som dos disparos. Porém dessa vez, eu não usei um cartão de crédito para pagar a conta, justamente porque o Mike apareceu no mesmo hotel que eu havia pago com o cartão de crédito, e isso significava que ele estava usando esse método para me rastrear. No entanto, quando o meu dinheiro físico acabar, eu vou ser obrigado a usar o cartão novamente, para sacar mais dinheiro no caixa eletrônico. E quando eu fizer isso, o Mike saberá minha localização novamente. Só que dessa vez eu vou estar preparado para recebê-lo no local. Então, na sequência, vemos que o cara armou um plano que consistia em sacar dinheiro e ficar esperando o Mike chegar no caixa eletrônico, para tentar acertar um tiro nele a longa distância, usando um silenciador caseiro e improvisado na arma, para assim não chamar tanta atenção. E aí o cara dirigiu até Las Vegas e encontrou um local estratégico, que consistia em um caixa eletrônico que ficava perto de uma área desértica, na qual ele poderia se esconder. Só que após sacar o dinheiro, o protagonista do relato vê um quadriciclo que estava à venda na frente de uma casa, e ao ir até lá e conversar com o dono, ele descobriu que o homem estava vendendo o quadriciclo porque a sua filha estava prestes a nascer, e por isso precisava da grana para comprar fraldas e custear outras despesas. E o protagonista ficou com um pouco de inveja do homem, porque esse tinha uma família, ao contrário dele, que não tinha nem sequer uma namorada e que agora estava sem emprego, e ainda por cima sendo perseguido por um assassino, sem nem poder voltar para seu apartamento. Mas nem dá pra ter dó desse cara, né? Ele mesmo trouxe isso tudo para a vida dele. Se ele quisesse se estressar, era só jogar LOL. Então, após comprar o quadriciclo, ele usa o veículo para chegar mais facilmente até o deserto, e uma vez lá, o cara dá alguns disparos com as suas armas para testar a efetividade dos silenciadores fabricados por ele mesmo. Mas após algumas horas esperando, ele finalmente vê o carro do Mike se aproximando do caixa eletrônico, e o assassino desce do veículo carregando um dispositivo com fios, provavelmente para hackear o caixa e assim conseguir mais informações sobre o seu alvo. Porém, o protagonista do relato, que estava apenas esperando esse tempo todo no deserto, destrava sua arma calmamente, efetuando um disparo que acerta em cheio as costas do Mike. No entanto, mesmo assim, o cara ainda consegue se arrastar até atrás do seu carro para se abrigar, e a parte 4 termina com o Mike sendo completamente encurralado, prestes a ser finalizado. Passando agora para a parte 5, ela já começa mais movimentada do que as partes anteriores, com o protagonista se aproximando do veículo do Mike para tentar terminar o serviço. Só que o assassino arruma um jeito de entrar dentro do carro antes que seu alvo pudesse chegar mais perto, e começa a dirigir para longe do local para se afastar. No entanto, após o protagonista disparar várias vezes, o carro começa a pegar fogo, e o Mike até tenta atropelá-lo, mas felizmente não teve sucesso. E agora sem escolhas, o assassino se afasta ao máximo que podia, mas teve que saltar para fora do veículo antes que o incêndio causasse uma explosão. Então o maluco do relato sobe no quadriciclo para tentar alcançar o Mike, porém quando finalmente se aproxima, ele percebe que o assassino havia conseguido fugir do local. Só que após pegar o dispositivo eletrônico usado para hackear o caixa eletrônico, o protagonista também vai embora do local porque a polícia já estava chegando lá. E alguns minutos depois disso, agora estando no quarto de um hotel, ele analisou e examinou o dispositivo com bastante calma, e percebeu que na verdade, o dispositivo não servia para rastrear alguém, e sim para roubar o dinheiro da conta bancária das pessoas. E aí ao checar o seu saldo, o cara viu que a sua conta tinha sido esvaziada, com o Mike tendo roubado milhares de dólares que o protagonista tinha guardado na poupança durante vários anos de trabalho, e agora estava completamente sem dinheiro, o que significava que seria muito mais fácil para o assassino conseguir pegá-lo. E assim termina a parte 5, de um jeito bem ruim, dando a entender que o protagonista irá perder essa guerra. Já na parte 6, o maluco decide encerrar de vez essa longa jornada, entrando em contato com o Mike, e marcando um encontro em um local isolado e abandonado, no qual os dois irão se enfrentar pela última vez. Após limpar as suas armas no hotel, o protagonista vai até o Walmart para comprar o propano e gasolina. Ele planeja se encontrar com o Mike em um local conhecido como Red Rock, e ele escolheu justamente esse lugar porque já havia acampado lá algumas vezes, e por isso conhecia bem a região. E assim que chega lá, o cara monta um acampamento em uma parte que estava repleta de vegetação, onde ele ficará escondido no meio da mata, só esperando o assassino de aluguel chegar. Até que algumas horas depois, o Mike aparece em um carro modelo Toyota RAV4, que alugou porque o seu carro explodiu durante o último tiroteio com o protagonista. E agora o Mike estava vestindo um colete à prova de balas, para não ser atingido novamente como aconteceu antes. No entanto, percebendo que o assassino estava usando um colete por debaixo da roupa, o protagonista mira justamente
bate no joelho e acerta um disparo violento que destrói o joelho do assassino, fazendo com que o Mike caísse no chão, totalmente debilitado e sem conseguir se defender. E então, o maluco se aproxima dele e usa uma injeção de epinefrina, também chamada de adrenalina, para manter o Mike acordado e assim impedir que ele desmaiasse, pois o protagonista queria conversar com o assassino antes de terminar o serviço. E aí, o cara coloca o Mike dentro do veículo e começa a dirigir pelo local enquanto os dois conversam sobre a vida e também outros assuntos. E ambos demonstram ter respeito um pelo outro, porque afinal, foram apenas negócios e não levaram nada para o lado pessoal. Se bem que, na minha opinião, aí o cara que orquestrou tudo tá bem errado, né? Mas o assassino de aluguel também não está muito certo por motivos óbvios, né? Até que depois de rodar por alguns quilômetros, o protagonista usou os galões de combustível que comprou no Walmart para incendiar o veículo com o Mike dentro. E antes de ir embora do local, o cara se despede do assassino pela última vez, dando um fim a esse jogo de gato e rato. Já na última parte do relato escrito e publicado no Reddit, o protagonista diz que após algumas semanas, viu um homem muito parecido com o Mike no hotel. Porém, ele não sabe se era realmente o verdadeiro Mike que acabou sobrevivendo por um milagre, ou se era apenas uma ilusão da sua mente, de sentir o peso que é eliminar uma pessoa pela primeira vez. Então, esse relato termina de forma bastante enigmática, dando a entender que o Mike poderia ter sobrevivido e desistido de caçá-lo, ou talvez ele tenha morrido mesmo, e seja só uma ilusão da cabeça do protagonista. Mas depois de contar tudo isso, eu vou falar algumas inconsistências que eu notei, galera. Uma delas é que o protagonista nunca disse ter usado algo para esconder o seu IP quando entrou na Deep Web, e eu digo isso pois daria para notar que ele mesmo contratou um assassino para se finalizar. Sem contar que a maioria das coisas que acontecem são dignas de filmes e séries, né, galera? Tá bem na cara que isso aí é uma fic bem escrita pelo Redditor, mas ela é divertida. Mas, por exemplo, mesmo com leis armamentistas flexíveis como a do Texas, ainda teria exigências de tempo e documentação pesada para comprar uma sniper dessas. O cara simplesmente poderia ter falado que comprou um rifle de caça com um bom alcance, tipo um Remington 700, que seria muito mais fácil de comprar e realista para a história, sem contar que é extremamente comum você ter um desses. A escolha da P90 também é estranha pra mim, pelo menos para ser comprada por civis nos Estados Unidos. O cara poderia comprar facilmente um AR-15, que é bem mais comum lá também. Talvez ele exagerou nessas duas armas para deixar escancarado que é uma FIC, já que tanto a P90 quanto a Barrett são armas que são muito usadas por militares. Outra coisa, galera, é que golpes de assassinos de aluguel na Deep Web são extremamente comuns, ainda mais pagando em criptomoedas. E eu garanto pra vocês que a chance maior é o dono do site embolsar os bitcoins e nenhum assassino aparecer. E por falar em bitcoins, se esse cara sacou uma grana para pagar em cripto, não fazia sentido algum que ele não tenha sacado o resto para proteger o seu patrimônio, pois se realmente um assassino de aluguel estava vindo atrás dele, com certeza teria uma equipe por trás, analisando toda a vida do protagonista. Aí tem todo o conhecimento do protagonista em criar armadilhas, o que é muito estranho, né? Se esconder de um assassino, envolver crianças no plano como se elas fossem conseguir facilmente colocar um rastreador no carro, sem ficarem nervosas após o cara ameaçar a família delas, é tudo fruto de um imaginário muito fértil. E por falar nisso, todo mundo que o cara encontra é facilmente subornável, né? O agente de trânsito, o dono do hotel e as crianças. Sem contar que o dispositivo para hackear o caixa eletrônico não funciona dessa forma. Quem usar vai pegar toda a grana daquele caixa eletrônico, e não de uma conta específica. Eles precisariam ter acesso dentro do sistema bancário fisicamente para fazer algo desse nível, e não plugar um pendrive mágico no caixa eletrônico e limpar a conta do cara. E vamos combinar que o final é só pra deixar tudo ambíguo. Se ele queria acabar com tudo, era só meter um headshot no assassino. Afinal, ele sempre foi extremamente precavido com tudo. E deixar a morte do Mike ao acaso, como incendiar um carro com um maluco vivo lá dentro, é a receita para ficar com essa suspeita pro resto da vida. Isso que eu nem falei do tiro de ponto .50 que o Mike levou, e depois estava de pé novamente para caçar o cara. Esse tipo de disparo iria abrir um buraco tão grande no coitado do Mike, que quase caberia um punho lá dentro. Essa arma é de uso militar, galera. Se o tiro pega na perna, por exemplo, o fêmur seria desintegrado. No tronco, quebraria costelas, vértebras, sem falar da hemorragia instantânea. Então eu acho que o Mike não ficaria de pé para um X1 logo depois de levar um peteleco desses. Fala, galera! Qual que é a sua conclusão sobre esse relato tão interessante, e que teve um final que ficou em aberto? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.